Acredito que o Saitama é a melhor crítica já feita a respeito da apática vida adulta, quando a chama se apaga e a vida perde as cores. O momento onde finalmente conseguiu o que deseja, mas descobriu que não era exatamente o que você queria. Ou quando a missão pessoal é tão difícil que já desistiu de concluir e aceitou que mudar a realidade através de esforço é um sonho de criança. Mas o estranho disso tudo é que você não se importa, sabe que deveria, mas mesmo assim não sente nada. Seja a tristeza por trilhar um caminho que não deseja ou a alegria das pequenas conquistas, não tem mais efeito sobre você. Agora, seu único companheiro é o tédio, e não é como se isso fosse ruim, um dia após o outro, sem grandes preocupações, e talvez até dê a sorte de conhecer uma garota legal no caminho, nunca se sabe. Mas vamos ser sinceros, você sabe que essa não é a vida ideal, e que merece mais. Por um estranho motivo, a ausência de sentimentos é descrita como algo bom, e dizem até que isso é coisa de agora, mas não é bem assim. Lembro que na época da escola, por volta de 2018 mais ou menos, tinha um amigo que sempre dizia que a cada dia estava mais apático. Na época, para mim eram apenas palavras ao vento, mas hoje elas têm um grande peso e representam como muitos de nós se sentem. E sinceramente, isso é muito ruim. E talvez parte do problema venha da romantização da apatia. Você consegue encontrar vários vídeos atrelando esse tema ao estoicismo, por exemplo, afirmando que devemos ser frios e calculistas, o que não está de todo errado, mas qualquer pessoa que tenha lido minimamente a respeito das vertentes estoicas sabe que o objetivo é o equilíbrio e os extremos devem ser evitados. Falando de maneira menos formal, sentimentos demais são ruins, mas de menos também. Nunca seja levado por suas emoções, mas lembre-se que elas que fazem de um homem o que ele é. Sua paixão te incentiva a ultrapassar adversidades. É como o Capitão Yami diz: aqui e agora supere os seus limites. Saitama é um homem que alcançou o maior extremo, tanto físico quanto mentalmente. Se tornou o mais forte e não sabe o que fazer depois disso. Toda grande conquista exige um grande sacrifício. Em nome de poder, ele perdeu a essência de um ser humano. Pessoal, sou Rafael, bem-vindo ao canal Distração Moderna. Chegou até aqui? Então deixa o like. E ao analisarmos esse personagem, podemos encontrar grandes lições e possivelmente a resposta para dilemas internos. Saitama pode não ser o herói perfeito, mas é aquele que realmente precisamos. O que significa ser um herói? De maneira muito simples, ele é o cara que faz a coisa certa, pelo motivo certo e da maneira certa. Mas, estranhamente, o Saitama só preenche 2 desses requisitos. Lhe falta o motivo certo. E te pergunto, existe algum problema nisso? Realmente precisamos de bons motivos ou só basta fazer o que é certo? E aqui que está o especial do Saitama. Ele não precisa de um incentivo, ele quer fazer algo e isso já é suficiente. Lembro de uma aula que um professor tinha dito que para fazermos algo de maneira eficiente, precisamos amar aquela função. E eu contra-argumentei dizendo que isso não fazia o menor sentido. Se você é bom em algo, mesmo que não tenha o mínimo de afeto, vai conseguir fazer com excelência. No final das contas, ele manteve seu ponto de vista, mas até hoje defendo meu pensamento. Acredito que, por mais que não goste de algo, é possível ser eficiente. Muitas vezes podemos enxergar um problema e, mesmo que não seja do seu agrado resolver, reconhece que é o melhor para fazer aquela função e toma uma atitude. A premissa aqui é a capacidade de escolha sem a relevância do julgamento alheio. Geralmente, necessitamos de um motivo ou amar algo para seguirmos por um determinado caminho. Por exemplo, quando você escolhe um curso da faculdade que ama em vez de um que vai lhe dar dinheiro, ou quando faz o oposto, escolhe o que lhe dá dinheiro em vez do que ama. Te pergunto, em qual dessas situações fez a escolha certa? E a resposta é em nenhuma. Lembra do que eu disse, capacidade de escolha sem a relevância do julgamento alheio. De uma maneira mais simples, isso significa ser como Saitama,
faça sua escolha porque você quer. Quando escolhe o que ama porque alguém disse que era o certo, como no caso do meu professor, ou quando escolhe o que te dá retorno financeiro porque alguém te disse que deveria, na realidade não está escolhendo, apenas seguindo o direcionamento de terceiros. Por isso que afirmo e repito, o Saitama é o herói que realmente precisamos. A sua lição é, por mais insensato que seja seu futuro, o homem que vive as consequências de suas escolhas será confiante e encontrará a paz. Inclusive, tem um episódio na primeira temporada que um meteoro vai cair na Terra e o Saitama consegue destruí-lo com facilidade, mas os destroços acabam atingindo as casas de muitas pessoas, o que, por consequência, gera uma revolta dos populares. E sim, é compreensível as pessoas estarem cegas pela raiva, mas isso não justifica culpar quem tentou salvá-las. Essa ocorrência, com certeza, iria abalar qualquer herói. Saber que aqueles que você se sacrifica para proteger não reconhecem seu esforço e o culpam por algo que está além da sua capacidade. Talvez esse herói até pensasse em desistir. Mas aqui está a grande diferença. Esse é o herói convencional. O nosso não é bem assim. O Saitama se vira para o público revoltado e diz que sim, ele é o responsável por destruir o meteoro. E se alguém está achando seu método ruim, deveria ter reclamado com o meteoro. Não dá a mínima para esses problemas pequenos. O que importa é que foram salvos e que ele não se tornou herói para conseguir admiração ou aprovação. É apenas porque tem vontade. Observem que quando se tem uma vida guiada pelos seus próprios desejos, quando você faz algo por sua própria vontade, se torna mais fácil suportar críticas e injustiças. Inclusive, existe outro personagem que também segue por essa linha, que é o Garou, alguém que acredita que os monstros eram injustiçados e, devido a seu forte ideal, decidiu que se os monstros sempre perdem, então ele seria o primeiro deles a vencer. Mas sobre isso eu explico melhor nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card. A apatia do Saitama é derivada da sua ausência de objetivos. Pense o que se tem para fazer quando se vence o último nível. Estamos acostumados a sempre surgir um novo inimigo, como acontece em obras como Dragon Ball ou One Piece. Sempre vai existir um novo desafio na jornada do protagonista. O One Punch Man é justamente uma resposta para o dilema do protagonista que chegou ao fim da história. Claro, ainda existem problemas para resolver, mas nenhum desafio direto para o Saitama. O garoto tentou até desempenhar esse papel temporariamente, mas a gente sabia que não ia dar certo. Inclusive, muitas pessoas nem devem saber, mas existe uma explicação para a força do Saitama, uma, entre aspas, origem do seu poder. Na verdade, é até bem interessante. Consiste em Deus criou os homens e lhes permite evoluir. A cada treino, você consegue ficar um pouco mais forte. No entanto, existem limites. Por mais que você treine, nunca vai conseguir nadar mais rápido do que uma lancha. Por mais que você treine, não vai correr mais rápido do que uma moto. Isso é porque Deus criou os homens com limitadores. E o Saitama, mesmo de uma forma inconsciente, através do seu treinamento, conseguiu remover o limite imposto por Deus. Por isso, a sua força ou evolução não podem mais ser contidas. Pessoal, lembrando que na descrição tem o link para o mangá de One Punch Man. Aproveita que está tendo promoção. Ao chegar no final de sua jornada e finalmente alcançar seu objetivo, nosso herói se encontra perdido. A alegria e o desejo se foram. Só lhe resta a pequena esperança de um dia encontrar alguém que possa lhe presentear com uma boa luta. E nesse ponto que discordo dele, enxergo um grande pecado nessa conduta, e entender isso foi o que me afastou desse extremo apático e me aproximou do equilíbrio. Antes de comentar, apenas lembra de se inscrever no canal. Agora preste atenção. Por mais que sinta que não há mais o que fazer, sempre haverá algo a se aprender. Os desafios são infinitos até para o Saitama.
tudo depende da perspectiva. Vou dar um exemplo muito simples. Com certeza o Saitama não sabe falar português, então aprender um novo idioma pode se tornar um desafio. Ou seja, tudo que precisamos para nos afastar do tédio é encontrar uma ocupação, algo que realmente deseja fazer ou só um passatempo mesmo. O próprio Saitama lida com essa frustração da mesma maneira. Na segunda temporada ele começa a jogar videogame e isso ajuda muito ele. Quando puder, leia um livro, saia de casa, isso é muito importante, mesmo que seja apenas para caminhar. Apesar de ser uma sátira e obviamente uma ficção, essa ideia se aproxima muito da nossa realidade. Claro, não necessariamente por termos conquistado, mas pela ausência de objetivos. Busque por algo novo, novas amizades, novas experiências. Mesmo que a experiência não seja necessariamente positiva, só o fato de ter aprendido uma lição com ela já é algo que vai agregar na sua vida. Pessoal, sou o Rafael. Caso tenha gostado desse vídeo, peço que se inscreva no canal e conheça mais um pouco do meu trabalho. Existem vários vídeos que eu já fiz aqui, é só dar uma olhada. Obrigado pela atenção e nos encontramos no próximo vídeo.